Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Não faço ideia do horário que vocês estão assistindo esse vídeo. Aqui no Rio tá um tempo chuvoso, né? Preguiça do cacete de levantar. Não repare na minha cara. Mais uma vez, bem-vindos à bagunça aqui. Meu nome é Felipe. Hoje vamos começar o capítulo 3 da Era do Capital. Capítulo que tem o título de O Mundo Conectado. Ele vai falar basicamente sobre as diversas maneiras, diversas formas que o mundo ele se conectou, tanto em termos de comunicação, quanto em comércio, quanto política. E esse capítulo ele vai ser dividido em 4 vídeos, né? Ele tem 4 partes. No vídeo de hoje nós vamos ver os seguintes temas: fragmentação e as conexões limitadas no passado, o crescimento do comércio internacional, a exploração e a integração econômica e os avanços nos meios de transporte e comunicação. Tem uma playlist aqui no canal com a Era das Revoluções já toda pronta, né, destrinchada por capítulos e partes, né? Também está crescendo essa playlist da Era do Capital. Se você tiver interesse, acessa aí que está tudo destrinchadinho. A mecânica aqui é a seguinte: fiz o resumo, né? O resumo vai estar na tela em algum lugar que eu vou colocar. E eu vou fazer aqui uma leitura dinâmica sobre o conteúdo. Sem mais enrolações, que eu já enrolei pra cacete, quase 2 minutos de enrolação. Deixa eu começar aqui a leitura, galera. É o seguinte, né? No passado, as histórias das partes do mundo eles eram bem separadas, por assim dizer, né? Elas não tinham muita interação. Quando uma região invadia ou colonizava outra, aí sim elas se conectavam um pouco mais, né? Mas por conta justamente dessa invasão. A forma como uma região via a outra dependia do quanto isso era importante para elas, política ou comercialmente, né? Por exemplo, no século XVIII, os europeus eles não se importavam muito com o que acontecia na China, né? Exceto os russos e alguns comerciantes específicos que tinham negócios lá, né? Se a gente olhar por um ponto de vista geográfico, né? E pelas limitações da época, teria muito mais lógica, sim, a Rússia tem interesse no território chinês do que a Europa, né? Do mesmo jeito, a China ela não ligava muito para a Europa, a não ser em questões administrativas e alguns portos, né? Cada região ela estava mais focada no que era importante para si mesma, né? E o resto do mundo, assim, não tinha tanta relevância. As pessoas elas não eram muito conectadas umas às outras no mundo, né? Isso não era só porque elas não conheciam bem os outros lugares, mas também porque não tinham muitos laços entre os países, né? Seja na parte diplomática ou na política ou até mesmo na economia. E sem essas conexões, não era possível o mundo ter esse aspecto de união. Mesmo com o comércio internacional crescendo, né, ao longo do tempo, ele ainda era pequeno, né, se a gente comparar com as mudanças que vieram depois. Um exemplo que diz aqui, entre 1720 e 1870, o comércio entre os países ele cresceu assim muito, mostrando que a economia estava se expandindo, mas ainda assim o mundo ele não era tão interligado globalmente. A partir da década de 1870, né, que a coisa alavancou e o comércio entre os países cresceu muito. As nações elas começaram a trocar mais produtos e o valor dessas trocas, né, aumentou bastante. Isso foi especialmente visível na Europa e nos Estados Unidos, né? Produtos como carvão, trigo, ferro e também o petróleo, eles começaram a ser negociados em grande quantidade, né? E se tornaram assim super importantes para o comércio global. A maioria era fonte de energia, né? Esse crescimento ele mostrou que os países eles estavam se tornando cada vez mais dependentes uns dos outros, né? Entre 1848 e 1875, as exportações da Grã-Bretanha elas cresceram assim, astronomicamente, né? A grana que a Grã-Bretanha ganhava com vendas para lugares como Turquia, Oriente Médio, a Ásia, América Central e também América do Sul, Índia e Austrália. Se liga,
passou de 3,5 milhões de libras para 16 milhões de libras em 1870. Nem eu, que não sou de exatas, sabe que é um crescimento, assim, ultra absurdo. E isso mostrou que a Grã-Bretanha, que estava bem avançada na época, né, ela estava fazendo muito mais comércio com lugares que eram menos desenvolvidos ou distantes, né? Olha a malandragem, os caras não tinham tanto recurso. Eles escolheram fazer mais comércio com essa galera, por quê? Por causa da dependência comercial, cara. Vamos lembrar que a Grã-Bretanha, na época da Revolução Industrial, era a oficina do mundo. Tudo bem que a gente está falando um pouquinho depois da primeira Revolução Industrial, mas os caras ainda eram, assim, a referência. Quando as pessoas saíam para explorar terras novas, né, isso tinha um impacto muito grande no mercado mundial. Esses exploradores, eles não estavam apenas curiosos ou apenas querendo encontrar novas terras, né? Mas eles também estavam pensando em como essas terras poderiam ser úteis para o comércio e para a economia, né? Os exploradores, eles tinham várias motivações. Alguns queriam espalhar as suas crenças religiosas, outros estavam interessados em descobrir coisas novas sobre o mundo ou até mesmo fazer reportagens sobre o que eles encontravam, né? Mas todo mundo sabia que, além de tudo isso, além dessas motivações individuais, tinha uma grande chance de ganhar dinheiro e de expandir o comércio com essas novas terras que eles encontravam. No século XIX, a exploração não era só sobre encontrar novos lugares no mapa, por assim dizer, né? Mas também sobre tentar levar esses lugares para mais perto do que se considerava civilização e progresso. Pausa, tosse. Os exploradores, eles tinham um papel assim, muito importante em mapear essas áreas desconhecidas, principalmente onde ainda não tinha muito comércio ou colonização, né? Na África, por exemplo, a descoberta de coisas valiosas, né, e a demanda por produtos tropicais fizeram com que a região se tornasse mais interessante economicamente, mesmo que muitas partes ainda não tivessem bem desenvolvidas, né? Eu falo para vocês que aqui a coisa é feita com pouco recurso. Quando passa carro do ovo, carro do som, acontece. Pô, aí, ó. Acho que o microfone captou. Daqui a pouco vem um tiro, né? Espero que não. Tá frio, a bandidagem tá recolhida, eu acho. Continuando. Enquanto isso, explorar os mares, né, ajudou também bastante na economia. As pessoas, elas desenvolveram rotas marítimas, né, e também cabos submarinos para poder facilitar a troca de produtos entre os países, né? Elas também estavam procurando passagens no Ártico e rotas entre os oceanos, né, para poder tornar o transporte mais barato e mais rápido. Isso mostrou como que o mundo estava se conectando mais e mais. E como havia um desejo de encontrar novas oportunidades de negócio em diferentes lugares. Em 1875, né, o mundo estava se conectando muito mais do que antes. Já existiam mapas bem detalhados na maioria dos países desenvolvidos e a comunicação estava melhorando muito, né, com as ferrovias e barcos a vapor e também o telégrafo. Cara, o telégrafo foi uma revolução nas comunicações assim, ultra absurda. Esses avanços, eles ajudavam a conectar as regiões distantes e também facilitava viagens mais rápidas e regulares. Um exemplo dado, né, em 1872, a ideia de dar a volta ao mundo em 80 dias, né, como no livro do Júlio Verne, parecia realmente possível por conta desses avanços, né? Mesmo que ainda houvesse desafios, claro, né, como completar alguns trechos de ferrovias. Mesmo com as viagens de trem tendo melhorado muito na época, né, a parte naval não estava no mesmo ritmo. Em 1851, levar uma viagem de Liverpool para Nova York de navio, né, ainda ficava entre 12 a 14 dias, né? E em 1873, esse tempo não mudou muito. Os grandes avanços, né, nas viagens foi com o desenvolvimento das ferrovias mesmo, né? Que ajudou
as pessoas se deslocar mais rapidamente para o interior dos países. Em 1848, as locomotivas elas estavam em uso já geral, né? Funcionavam muito bem, mas ainda não havia muitas ferrovias espalhadas pelo mundo fora da Inglaterra, né? Com o passar do tempo, mais trilhos foram construídos e isso tornou, né, as viagens de trem mais rápidas e fáceis, né? Enquanto isso, as viagens marítimas realmente não mudaram muito, né, em termos de velocidade. Galera, principais pontos do resumo de hoje. No passado, as diferentes regiões do mundo tinham histórias fragmentadas, com pouca interação entre elas, exceto em casos de conquistas ou colonizações. A falta de interdependência global refletia-se na escassez de relações diplomáticas, políticas e econômicas entre as regiões, mesmo com o crescimento do comércio internacional entre 1720 e 1870. A partir da década de 1870, houve um aumento no comércio internacional, impulsionado pelo crescimento no valor das trocas comerciais entre nações, especialmente em commodities de carvão, trigo, ferro e petróleo. Entre 1848 e 1875, as exportações britânicas cresceram significativamente em várias regiões do mundo, como a Turquia, Oriente Médio, Ásia e Américas, refletindo a expansão econômica do Reino Unido. A exploração no século XIX, liderada por exploradores como David Livingstone e Henry Morton Stanley, estava frequentemente ligada a interesses econômicos e à expansão do mercado mundial. Exploradores desempenharam um papel importante na expansão da cartografia, mapeando regiões desconhecidas e preparando o caminho para o desenvolvimento econômico. A exploração marítima e o desenvolvimento de rotas e cabos submarinos facilitaram o comércio global, refletindo uma crescente interconexão econômica. Por volta de 1875, o mundo estava mais interconectado graças aos avanços em transporte, estradas de ferro, barcos a vapor e comunicação, telégrafos, permitindo viagens rápidas, regulares entre as regiões mais remotas. Galera, esse foi o resumo da parte 1 do capítulo 3 da Era do Capital. Tiver curtindo aí, espalhe o conhecimento pra galera. Tiver alguma leitura complementar, fala aí embaixo. Algum conhecimento complementar, né, que seja importante, fala aí embaixo. Aqui é um resumo para poder ajudar a rapaziada a relembrar alguma coisa ou até fixar um conhecimento. Lembrando que se você quiser o conhecimento completo, leia a obra toda. Aqui é um quebra-galho. Espero estar ajudando vocês de alguma forma a vocês alcançarem esses objetivos. Fiquem bem, bons estudos e até o próximo, que é a parte 2 do capítulo 3. Valeu, falou, fui, tá frio.